Condição de alinhamento de pontos. No caso nosso aqui, que nós estamos estudando a condição de alinhamento entre três pontos no R2. Ou seja, se pontos A, B e C pertencem a uma mesma reta, beleza? Estar alinhado significa pertencer à mesma reta, tá bom? Só uma notaçãozinha aqui. Sempre que eu perguntar em um exercício se pontos são colineares, eu quero saber se esses pontos estão alinhados. Por quê? Colinear significa pertencer à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, eles estão alinhados, óbvio. Ok. Seguinte. No R2, como vocês conhecem, nós estamos trabalhando essa nossa geometria analítica no R2. O que é o espaço R2? Plano cartesiano. X, Y. Lembra disso? Como é que eu sei, professor, por meio do desenho, se pontos estão alinhados ou não? Pega esses pontos, traça uma reta. Essa reta passa pelos três pontos? Se sim, esses caras são alinhados. Se não, não são alinhados. Beleza? Entretanto, eu não vou trabalhar com vocês a questão dos desenhos, porque o desenho é muito fácil, né? Muito tranquilo. Eu vou trabalhar com vocês para se encontrar a condição das coordenadas. Por que coordenadas? Você sabe como esses caras pertencem ao R2? Eles têm duas coordenadas. Uma coordenada em X, outra coordenada em Y. Por meio das coordenadas e de uma ferramenta que nós aprendemos o ano passado, que são os determinantes, nós vamos descobrir se pontos são alinhados, se são colineares ou não. Como assim? Presta atenção. Vocês sabem que nós vamos trabalhar essa condição, né? Vocês viram uma formulazinha no documento que eu mandei para vocês. Eu vou explicar para vocês e vou mostrar como é que se utiliza essa fórmula. Tudo bem? Tá aqui a nossa matriz, né? Nosso conjunto em que os elementos são dispostos em linhas e em colunas, tá bom? Fiz uma matriz aqui com N elementos, então deixei aqui em aberto, tá bom? E é o seguinte, como é que eu vou fazer, professor, para saber se esses caras são alinhados ou não? Eu vou te mostrar a fórmula e vou fazer duas demonstrações para você, tá bom? Seguinte, primeiro, para ter um determinante, eu preciso de uma matriz, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz, vou pegar ela bem grandona, bem espaçada, para você entender do que se trata, certo? Te darei lá no exercício pontos A, B e C, por exemplo. Como esses pontos pertencem ao R2, você concorda que esses pontos eles têm coordenadas no R2? Eles têm coordenadas X e Y, todos eles? Você concorda comigo? Se esses caras estão aqui, ó, no plano. Esses caras não têm uma coordenada no X, todos eles não têm uma coordenadinha no X e outra coordenadinha no Y? Você concorda? Beleza. Vamos lá, o ponto A, ele tem a sua coordenada X e a sua coordenada Y. O ponto B tem sua coordenada X e sua coordenada Y. Do mesmo jeito que o ponto C tem sua coordenada X e sua coordenada Y. Beleza? Então, olha só, presta atenção como é que eu vou fazer. Se liga. Tá vendo as duas coordenadas do ponto A? Eu vou colocar aqui, ó. X de A, Y de A. Tá vendo a coordenada X, o ponto B? Ele tem coordenada X, coordenada Y, então você coloca na linha de baixo. X de B, Y de B. Ponto C, idem. X de C, Y de C. Tá bom. A ferramenta que você vai usar para verificar se esses pontos são colineares ou não é o determinante. Se esse determinante for igual a zero, esses pontos, eles são colineares, ou seja, esses caras estão alinhados, colineares. Se o determinante for diferente de zero, esses caras não são colineares. Beleza? Então, o que a gente quer? A gente quer fazer o seguinte, o determinante com as coordenadas desses pontos e queremos que o determinante seja igual a zero. Por quê? Se o determinante for igual a zero, esses pontos estão alinhados com certeza. Beleza? Não, só tem um problema aqui. Temos um probleminha somente. O problema é,
Como você viu ano passado, no conteúdo matriz, nós temos vários tipos de matriz, né? Matrizes linha, matriz coluna, matriz identidade, oposta, transposta, enfim. Entretanto, você sabe que nem toda matriz eu posso encontrar determinante, vocês sabem disso, né? Primeiro, qual que é a primeira condição para que eu encontre determinante de matriz? Essa matriz tem que ser quadrada, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, beleza, vamos só contar para ter uma base aqui. Nessa matriz aqui com as coordenadas, eu tenho 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Opa, temos um problema. Essa matriz aqui, do jeito que ela está agora, ela é uma matriz 3 por 2. Por que 3 por 2? 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Desse tipo de matriz, eu consigo extrair determinante? Não. O que eu vou fazer? Para transformar essa matriz aqui em uma matriz quadrada e para que o valor que eu coloque aqui não altere o resultado, lembrando que determinante é dado por meio de produto, produto da diagonal secundária, diagonal principal, menos produto da secundária, vamos pensar quem é o elemento neutro do produto? É 0? É 2? É quanto? É 1. Então, para que isso não se altere, eu vou colocar aqui, ó, 1, 1 e 1. Tudo bem? Agora, eu consigo encontrar determinante dessa matriz aqui? Se ela for quadrada, com certeza. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa, ela é uma matriz quadrada. Beleza? Então, todo tipo de matriz nesse tipo aqui, ela tem um determinante que vai ser igual ou não a 0. Se o determinante for igual a 0, os pontos são colineares. Se ele for diferente de 0, não são colineares. Mas o que é colinear mesmo? Colinear é o que pertence à mesma reta, ou seja, estão alinhados. Beleza? Então, olha só, a fórmula que nós vamos utilizar sempre vai ser essa. As coordenadas de A, as coordenadas de B, as coordenadas de C, seguidos da coluna 1, 1, 1. Beleza? Para que essa matriz seja quadrada. Por quê? Se a matriz é quadrada, tem o quê? Determinante. Beleza. Vamos para o exemplo aqui que vai dar certo. Vamos lá. Seguinte. Verifique se os pontos A de coordenada 1, 2, B de coordenada 0 e 3 e C de coordenada 1 e 5 são colineares. O que eu quero saber? Se esses pontos estão alinhados ou não. Como é que eu faço? Uso a fórmula que nós acabamos de fazer. Beleza? Como é que era essa fórmula mesmo, que eu me esqueci? É assim, ó. Você vai pegar as coordenadas de A, que são 1 e 2. Vai pegar as coordenadas de B, que é 0 e 3. Vai pegar a coordenada de C, que é 1 e 5. Beleza? Terceira coluna aqui, você vai completar com 1. 1 e 1. Beleza? Por quê, professor? De novo, se essa matriz não fosse, se eu não colocasse esse 1, 1, 1, essa matriz não seria quadrada, portanto, ela não teria determinante. Professor, mas tem que ser 1? Sim, por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas por que multiplicação? Lembra da regra de Sarri ou de Sarros, que era produto da diagonal principal, ou seja, 1 vezes 3 vezes 1, lembra disso? Produto, por isso que eu estou colocando o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Tá bom? Porque esse cara não altera o resultado. Ok? Vamos lá. Como é que eu faço determinante de uma matriz de ordem 3? Nós temos várias formas. Nós temos teorema de Laplace, regra de Quiot, mas nós vamos usar aquele que nós mais vimos no ano passado, que é a regra de Sarros, ou de Sarri, dependendo da nossa pronúncia. No que consiste essa regra? Repete-se a primeira e a segunda colunas. 1, 0, 1, 2, 3 e 5. Lembra disso? Diagonal principal menos diagonal secundária. Vocês lembram disso? Vamos lá, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E vezes 1 dá 2. 1 vezes 0 dá 0, beleza. Menos diagonal secundária. 2 vezes 0, 0. Vezes 1, 0. 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, ó, 3 mais 2, 5.
menos 5 mais 3, 8. 5 menos 8 vai dar menos 3. Pergunta, esse determinante ele é igual a zero? Não, ele é igual a menos 3. Portanto, esses 3 pontos aqui, eles não estão alinhados, eles não são colineares, eles não pertencem à mesma reta, tá bom? Vamos lá. Segundo, verifique se os pontos 1, 3, menos 1, 0, 2 e 3 são colineares. Vamos lá, como é que eu faço? Do mesmo esquema, monto uma matriz com as coordenadas, né? Primeiro de A, 1 e 3, depois de B, menos 1 e 0, depois de C, 2 e 3, e completo com 1 na terceira coluna. E aí, regra de Sarros ou de Sarri, repete a primeira e a segunda colunas. Tudo bem? E aí, como é que eu faço? Aquele mesmo esquema de sempre. Diagonais principais menos diagonais secundárias. Tá bom? Vamos lá. Diagonais principais, 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Diagonal principal, 6 menos 2, diagonal principal deu 4. Menos, diagonal secundária, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Mais 3. 1 vezes 2 vezes 0 é 0. Mais 0. Esses caras se anulam. Então, o determinante aqui, ó, ele é igual a 4. Pergunta, 4 é igual a 0? Não. Então, esses caras também não estão alinhados. Se liga na regra, tá? Esses caras só serão alinhados se o determinante aqui for igual a 0, tá bom? Vou preparar mais um aqui em que os pontos estão alinhados para você ver que funciona, tá bom? Verifique se os pontos 2, 1, 1, 0 e 3, 2 são colineares. Como é que eu faço? Monto uma matriz com essas coordenadas, certo? Então, vamos lá, 2, 1, 1, 0, 3 e 2, beleza? E aí, última coluna, 1, 1 e 1, certo? Vamos lá, usando aqui a regra de Sarri ou de Sarros, né? Repetimos a primeira coluna e a segunda coluna também. Diagonal principal ou diagonais principais, 1, 2, 3. Diagonais secundárias, 1, 2, 3. Beleza? Então, olha só. 2 vezes 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 1 dá 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 3 mais 2, 5. Diagonal principal, 5. Menos. Diagonal secundária, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. 5 menos 5, 0. Beleza? Então, ó, determinante igual a 0. Implica o seguinte, que esses pontos 2, 1, 1, 0 e 3, 2, eles são colineares, ou seja, eles estão alinhados, tá bom?